Uma operação foi desenvolvida hoje no Jardim Nossa Senhora da Paz, a chamada Favela da Brataque. Usando até o helicóptero, policiais em terra tiveram um apoio muito bom, congelaram duas ruas do Jardim. É um bairro pequeno, que tem 3 ou 4 ruas apenas. 2 delas foram as 2 ruas que foram congeladas, literalmente. Os policiais trancaram tudo, ninguém saía, ninguém entrava naquele local, enquanto eles não acharam quem eles queriam. Eram 6 pessoas que estavam sendo procuradas, 2 das quais a polícia conseguiu localizar e as outras 4 ainda não. Estes elementos seriam os responsáveis por aquela baixaria que nós vimos no ônibus, quando, depois das mortes daqueles 2 rapazes lá no Jardim Nossa Senhora da Paz, no confronto com o choque, nessa situação aí, começaram aqueles protestos em Londrina. E lá, logo na sequência, elementos chegaram num ônibus que estava passando pela Avenida Brasília, pararam, deram pedradas, sacaram de armas e não sei o quê. Só que eles foram filmados durante a ação que eles praticaram. As câmeras de dentro do ônibus filmaram os caras chegando e fazendo as lambanças deles, né? Além de quebrar o ônibus, além de dar pedrada no motorista, além de roubaram várias coisas. Isso aqui que eu tô falando para você, ó. Todos esses caras, você lembra quando eu mostrei essa imagem aqui que eu falei, isso aqui vai dar encrenca para todas essas pessoas que estão aparecendo no vídeo. Rapidinho, os policiais conseguiram identificar essas pessoas e tiveram a possibilidade de, com a identificação, pedir prisões destes elementos. E nós fomos conversar com o delegado adjunto da 10ª Subdivisão Policial e daqui a pouco o doutor Amarantino vai falar daqui a pouco. O doutor Amarantino nos dá um panorama geral do que está acontecendo, tá? No caso aqui, eu vou colocar o delegado, doutor Rafael, que está cuidando da investigação do que aconteceu no busão. São vários os inquéritos policiais que estão instaurados. Tem inquérito na delegacia do adolescente, que teve adolescente que também participou desse quebra-quebra, participou inclusive do roubo de ônibus. Teve adolescente que deu pedrada em equipes de jornalismo, de televisões. Então tem um monte de ações delituosas que foram praticadas com a desculpa de que estariam fazendo protesto por causa das mortes dos 2 rapazes, mas o que eles estavam mesmo era fazendo badernas, fazendo assaltos, praticando coisas erradas. E os 4 que ainda precisam ser localizados são todos eles, segundo a polícia, indivíduos envolvidos com diversos crimes e crimes graves, e esses caras precisam ser encontrados. Uma operação foi desencadeada hoje pela manhã, inclusive contando com o apoio do helicóptero para localizar pessoas envolvidas nos chamados protestos que foram registrados durante a última segunda-feira. Os senhores têm ordens judiciais, inclusive, de prisões para esses elementos, não tem? Perfeito. 2 participantes, até agora dos 6 identificados, 2 foram capturados. Os senhores já conseguiram identificá-los através daquelas imagens do ônibus? Além das imagens, há outros elementos de prova que os colocam no local do crime. E outros participantes, além desses 6, também estão tendo a participação ou a coautoria apurada no inquérito policial instaurado para tanto. A operação de hoje foi especificamente sobre o caso registrado dentro da Brataque com a ida desse pessoal até o ônibus. Isso, que é o cruzamento ali da Avenida Brasília com a Avenida do Sol, na madrugada do domingo. Quais os crimes que os senhores apuram ali? Ali, roubo agravado, associação criminosa, dano qualificado e disparo de arma de fogo. E além de quebrar os ônibus, eles ainda tentaram atear fogo, roubaram coisas lá dentro? Sim, eles levaram os pertences do motorista e dos passageiros, inclusive abrindo o bagageiro e destruindo portas, né? E tentaram atear fogo no ônibus, causando dano de grande monta. Os senhores estão divulgando 4 fotos de 4 elementos que ainda estão foragidos. Isso é para tentar que a população ajude a encontrá-los? Perfeito. Contamos com o auxílio do telespectador e, no caso de avistar ou qualquer informação que possa levar ao encontro dessas 4 pessoas, que telefone para 197, 181 ou 190. Agora, doutor, os outros procedimentos aí são outros inquéritos que apuram? Exceto em relação ao adolescente, que daí não é inquérito policial, é um boletim de ocorrência circunstanciado que tramita junto à delegacia do adolescente. E esse adolescente se apresentou lá, né? Perfeito, ele foi levado pela mãe dele até a sede da Central de Flagrantes aqui de Londrina. Esses 4
precisam ser localizados e as armas também precisam ser encontradas, né? Perfeito. As armas precisam ser localizadas também. Quantas armas os senhores estão atrás? Até agora, 4. Foram as que foram vistas lá nessas cenas? Sim, 4 diferentes, empunhadas por 4 pessoas. Os órgãos de segurança em Londrina saíram às ruas hoje para fazer uma operação e tentar localizar no Jardim Nossa Senhora da Paz, a chamada favela da Brataque, as pessoas envolvidas com os crimes que foram praticados, principalmente depois do confronto com a polícia militar em que 2 jovens morreram naquele bairro. Os senhores conseguiram pegar 2 pessoas e ainda tem 4 que precisam ser localizadas? Exatamente. Desde o começo das manifestações na segunda-feira, manifestações que são legítimas, as pessoas têm o direito de se manifestar no Brasil. Todavia, algumas pessoas excederam nessa manifestação, causaram transtorno para as pessoas, para a locomoção das pessoas em Londrina, e outros foram mais além. Houve lesão corporal causada, inclusive, em profissionais da imprensa, houve ataque a ônibus, houve disparo de arma de fogo, houve subtração de bens de passageiros, houve incêndio em ônibus. Essas ações criminosas foram apuradas. Instaurada aqui na 10ª SDP, foram identificadas 6 pessoas. A operação de hoje visou cumprir 8 mandados de busca e 6 mandados de prisão. Desses 6 mandados, 2 foram cumpridos hoje. Mas não foram só essas pessoas que foram alcançadas. É importante a gente ressaltar isso. No dia da manifestação foram presas 4 pessoas. No meio da semana, o adolescente responsável em causar lesão corporal em um trabalhador da imprensa se apresentou na delegacia, então já são 5, com esses 6 de agora identificados, são 11 pessoas identificadas. Desses 11, 7 já foram levados ao conhecimento do Poder Judiciário e vão responder pelos crimes que cometeram, e 4 estão foragidos. As imagens deles estão divulgadas e a gente espera que a população possa colaborar para que nós possamos prendê-los. Doutor, a Polícia Civil é responsável pelos inquéritos todos que circulam em torno desse caso, não? Sim, Polícia Civil, né, Polícia Judiciária, é o órgão responsável pela apuração dos crimes comuns, exceto os militares. Então, nós temos na Polícia Civil instaurados 3 procedimentos. Um deles diz respeito à apuração do confronto que ocorreu no sábado. Apurar a autoria, materialidade e circunstância, ou seja, apurar como que aconteceu aquilo, de que forma foi o confronto. E isso já estão coletando vídeos, testemunhos e tudo, né? O inquérito foi instaurado no dia. A morte dos 2 jovens foi às 10h30 da noite, o inquérito foi instaurado já no domingo, porque nós precisamos, em caso de investigação de homicídios, colher as provas o mais rápido possível, porque alguma delas se esvaem. Então, as diligências estão sendo conduzidas pela Delegacia de Homicídios. Quais diligências? Todas elas possíveis. É um fato sensível que causou uma comoção na nossa região. Ela é acompanhada pelo Ministério Público, pelo próprio GAECO. Então, requer da gente uma cautela e um cuidado ainda maior para que nós possamos produzir provas objetivas e seguras para apontar o que realmente aconteceu. Fora disso, a Polícia Militar tem um inquérito dela. Exatamente. A Polícia Civil tem um inquérito instaurado na Delegacia de Homicídio e por ser policial militar em serviço, a Polícia Militar também instaura um inquérito policial militar, que está sendo presidido por oficiais lotado em Marigá, conforme informou o secretário de Segurança Pública. Os 2 inquéritos tramitam concomitantemente, um não atrapalha o outro. A conclusão dos 2 será encaminhada para o Ministério Público, que vai avaliar se as medidas serem tomadas. Provas do procedimento da Polícia Civil e da Polícia Militar podem ser usadas nos inquéritos? Pode, claro. A chamada prova emprestada, né? Com autorização do Poder Judiciário. Uma prova produzida lá pode ser aproveitada aqui, uma prova feita aqui pode ser produzida lá, até porque tem provas que são irrepetíveis, né? Você faz um exame uma vez, talvez o material, a quantidade, não dá para você fazer uma segunda vez. Então, essas provas são aproveitadas sim. Mas, doutor, o senhor falou no começo da nossa entrevista que existe, além da investigação que os senhores estão fazendo também, uma determinação que veio do próprio secretário de Segurança. A pessoa tem direito de fazer protesto, mas não pode fazer baderna, né? Exatamente. O senhor secretário de Segurança, Coronel Hudson, esteve aqui na quarta-feira, junto com o comandante da Polícia Militar, comandante-geral da Polícia Militar e o diretor-geral da Polícia Civil. Dada a preocupação com a segurança pública naquele momento, né, neste momento, nesta semana em Londrina. E nas várias entrevistas que o secretário deu, ele deixou bem claro
que as manifestações são completamente legítimas, a manifestação pacífica. Porém, uma vez que a pessoa excede e fere o direito do outro, seja o direito de ir e vir, seja o direito à integridade física, quando a pessoa machuca o outro, seja o direito ao patrimônio, quando ela subtrai, quando ela rouba, quando ela toca fogo no patrimônio do outro, isso é crime e a gente não vai tolerar de forma alguma. Essa operação de hoje, o objetivo das forças de segurança é exatamente levar esse recado para quem quer se infiltrar em manifestação legítima e cometer crime, que nós vamos alcançá-lo, certamente. Algumas histórias dizem que pode ter determinação de dentro da cadeia, de algum desses comandos que tem tantos por aí. Os senhores já verificaram alguma prova disso? Tem ligação? Certamente é uma averiguação que a gente sempre tem que fazer quando tem uma mobilização desse porte, por exemplo. Porque foi tudo muito orquestrado em vários pontos da cidade, né? Uma coisa foi o orquestramento das manifestações das famílias e amigos dos jovens que morreram no sábado. Essa manifestação legítima, ela aconteceu em 25 pontos de Londrina. E organizar 25 pontos, tem que haver uma organização, mas ela é legítima. É uma organização legítima. Se você quiser se manifestar, seja por questões políticas, religiosas, futebolísticas, você pode, você só tem que avisar a autoridade que você vai se reunir naquele local. Então, as 25 pontos foram feitas manifestações. Ela foi organizada, ela foi orquestrada pelas famílias. Isso aí não está na nossa esfera de segurança pública averiguar se houve organização, porque é um manifesto civil. Agora, as inteligências das instituições de segurança pública, óbvio que a gente trabalha para averiguar se as ações criminosas foram determinadas por organização criminosa, porque isso é muito perigoso. A organização criminosa é determinada dentro de cadeia ou fora dela, que as pessoas na rua cometam atos graves como esse, parar ônibus, quebrar ônibus, tacar fogo. Nós, os serviços de inteligência, são unânimes em apontar que não há qualquer ordem vinda de crime organizado para esses ataques. Foram ações pontuais de jovens. O ônibus foi atacado a 200 metros da residência dos 6 autores. Eles atacaram aquele ônibus por quê? Porque é fácil, parar o ônibus e fugir de imediato. Saíram da Brataque, correram para a avenida e voltaram para a Brataque. Perfeitamente. É uma questão geográfica. Foram, pegaram, fizeram a baderna, tocaram, subtraíram os pertences das vítimas. Aqueles que eles não deram conta de levar, eles tocaram fogo e correram para os próprios esconderijos deles. As imagens do ônibus foram de suma importância para a identificação. Importantíssimo. As imagens, todas as pessoas que foram, essas 6 identificadas, têm muito a ver com as imagens produzidas no ônibus. 4 ainda continuam foragidos. 4 continuam foragidos. A CESP já divulgou as imagens deles, os dados da ficha criminal deles. Todos têm passagem por crimes graves, roubo, associação criminosa, crime organizado, disparo de arma de fogo, furto, corrupção de menores, são crimes graves. Então, todos os 4 foragidos têm passagem por crimes graves. A gente espera que a população possa contribuir conosco no 181 para que nós possamos prender esses 4 indivíduos, porque, uma vez soltos, eles podem fazer isso na semana que vem, voltar a tentar fazer isso. Mas óbvio que eles, ao perceberem a movimentação policial, com a Secretaria de Segurança Pública, que trouxe um reforço enorme de policiais militares para fazer a parte ostensiva, com o trabalho da Polícia Civil, que deu uma resposta rápida na investigação. A investigação começou segunda-feira. Hoje nós já estamos concluindo uma operação que passou pelo crivo do Poder Judiciário e do Ministério Público. Tanto é que eles foragiram, eles não estavam em suas casas comumente. Já sabiam que os senhores vinham para cima, né? Certamente, ou suspeitavam, porque nós temos divulgado isso, porque nós não só prendê-los, é importante que nós trouxéssemos essa demonstração para a população que as forças de segurança estão sob controle. Vândalos não podem nos atacar dessa forma, escondidos em manifestações. Manifestação da família é uma coisa. Agora, fazer quebradeira, tocar fogo, isso a gente não vai tolerar.